Esse é o JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. Estamos juntos para conversar com você que está atrás de um emprego. Sabe aquela vaga dos sonhos? Cuidado que às vezes pode ser uma farsa. O Jornal da Record vai mostrar agora 2 histórias de pessoas que perderam muito dinheiro em busca de trabalho. Essas pessoas usavam uma rede social voltada principalmente para isso, para ofertas de vagas e promoção de carreiras. Eu deveria arcar inicialmente com algumas custas relacionadas à atualização de visto de trabalho, hospedagem inicial até achar uma moradia no local. Ao todo eu cheguei a transferir até R$50 mil. Não é de se assustar esse tipo de coisa? Cada vez mais comum, né? A gente tem noticiado em todos os telejornais aqui da Record. Nos últimos meses, os criminosos estão fazendo isso. Usam as redes sociais, as plataformas de recrutamento profissional e aplicam golpes como esse que você percebeu no início do nosso podcast. Eles se passam por recrutadores de grandes empresas, criam sites, simulam processos seletivos e enganam muita gente. Para entender melhor como é que esses golpes funcionam, quais são os sinais de alerta e como se proteger, eu estou recebendo Gabriela Mativia, ela é diretora de staffing da Adecco RH. Muito obrigado pela presença, Gabriela, bem-vinda. Obrigada, Edu. Obrigada a você pelo convite. Bom, durante muito tempo, Gabriela, a recomendação era buscar vagas apenas por meio de plataformas especializadas, né? Se não pessoalmente, que passavam essa sensação de segurança. Mas agora os golpistas também invadiram esses espaços. Como é que eles têm conseguido enganar até os sistemas que até então eram considerados confiáveis? Em que estratégias esses criminosos estão usando para conseguir convencer os candidatos? Edu, isso é realmente bastante complicado e preocupante, porque no final atrapalha muito o nosso dia a dia, né? Porque as pessoas começam a ficar tão desconfiadas de tudo, que quando você tem uma vaga real, você tem dificuldade de acessar o candidato, de conseguir as informações que você precisa, porque ele está sempre muito desconfiado e precisa estar mesmo. Então, a minha principal recomendação é essa que você trouxe no começo. Se existir qualquer tipo de cobrança, corre imediatamente, porque não faz nenhum sentido, né? Então, como é que as empresas como a Adecco, elas trabalham? A gente faz a intermediação entre as empresas, a marca empregadora e o candidato. Então, o nosso papel é encontrar os melhores candidatos para as organizações. Como é que a gente faz isso? Das mais diversas formas. Então, a gente usa as plataformas de busca, sim, de trabalho, mas a gente também usa todas as ferramentas digitais que você possa imaginar. Redes sociais, divulgação em outros sites, porque hoje não é só nas plataformas que você encontra os candidatos, né? A gente usa tudo que você possa imaginar. Então, isso acaba dificultando mesmo para o candidato para saber o que é real e o que não é real. Mas empresas sérias, empresas como a Adecco, e como a Adecco existem muitas outras, elas não cobram do candidato de maneira alguma. A nossa cobrança, ela é sempre da marca empregadora. Então, uma empresa nos contata para encontrar esse candidato. E a minha cobrança é para o CNPJ, para a empresa, nunca para o CPF. A relação com o candidato é sempre uma relação de apoio, de troca, nunca de cobrança, né? Então, acho que essa é a principal, a premissa básica. O que os golpistas fazem, né? De repente, oferece um curso e vincula esse curso a uma promessa de trabalho. Ninguém pode prometer emprego a ninguém, a não ser que ele seja o dono da vaga. Então, de novo, empresas como a Adecco, elas intermediam a relação com marcas empregadoras. Eu não sou dona da vaga, eu apresento um shortlist, uma relação de geralmente 3 candidatos por posição e a escolha é da marca empregadora. Portanto, eu não posso fazer para o candidato o que a gente chama de promessa de emprego. O que eu vou dizer para ele é: você está participando de um processo seletivo, vou encaminhar o seu currículo e o seu perfil com um breve relatório sobre a nossa conversa, você vai fazer uma entrevista nesta empresa e a decisão vem desta empresa. Não posso garantir para ele a vaga, porque a vaga não é minha. Tampouco vincular qualquer outro produto, um curso, uma orientação, um coaching, o que quer que seja, na promessa da garantia do emprego. Isso não existe, né? Então, qualquer proposta nesse sentido também corra, porque certamente é golpe.
Então, só nessa primeira resposta, gente, da Gabriela, você já percebe o que é que não pode fazer, né? Essas empresas já são remuneradas pela dona da vaga, pela empresa, pela corporação. Então, não tem sentido falar em receber antecipadamente qualquer valor. Tem que correr mesmo. Agora, Gabriela, diante disso, o que o candidato precisa saber antes de se candidatar? E outra, me tira uma dúvida. A gente está vendo muitos golpes. Qual te assustou mais? Qual foi aquele que você falou, eles foram longe demais agora? Enquanto Adecco, a gente já viveu alguns momentos assim, Edu, de hackear, por exemplo, conta das nossas consultoras nas plataformas de busca de trabalho, divulgar vagas em nome da Adecco e posições que não eram nossas. Então, aqui a gente tem uma área de marketing, uma área de qualidade, que está sempre muito plugada nisso. E como a gente tem o controle das nossas posições, sempre que algo assim acontece, imediatamente a gente denuncia e tira a publicação. Mas isso já aconteceu algumas vezes, né? De duplicarem o perfil de alguém ou duplicarem uma posição que a gente teve em algum momento, como a Adecco, e a vaga não ser nossa. Isso é bastante complicado. E vocês precisaram investir muito, então, numa engenharia social reversa e também tecnologia da informação para contê-los. Exatamente, porque isso acontece com bastante frequência. E no final, assim, é muito ruim, né? A gente trabalha com um volume muito grande de posições. Então, sim, a gente faz divulgações massivas, a gente usa várias formas de campanhas digital para recrutar as pessoas. E hoje a comunicação ela é muito via WhatsApp. E aí o candidato ele fica inseguro, né? Então, o que as minhas consultoras fazem? O primeiro contato geralmente é sempre uma ligação, a gente compartilha o site da Adecco para gerar credibilidade, porque o profissional ele fica inseguro, que em algum momento do processo, se ele já foi aprovado, por exemplo, eu preciso dos dados pessoais, né? E aí a gente tem lei de proteção de dados, então a gente tem um ATS interno, onde ele vai preencher as informações dele e ele vai autorizar compartilhar essas informações com a gente, RG, CPF, etc. Mas isso gera insegurança. O candidato fica sempre inseguro. O mundo online trouxe muita velocidade para a gente, mas também trouxe algumas preocupações que a gente não tinha no passado. Antigamente, era muito comum você ir ao centro de São Paulo, e às segundas-feiras, Barão de Tapetininga, por exemplo, era filas das pessoas entregando o currículo. Então, ela está lá, ela está vendo a marca, ela está vendo a empresa. No virtual, não, né? Então, muitos outros cuidados a gente precisou começar a tomar, primeiro, para não ter uma exposição negativa da nossa marca nesse tipo de golpe, de pessoas hackeando a nossa marca, e também de gerar credibilidade para o candidato, para ele se sentir confortável em compartilhar as informações com a gente, que é uma segunda luta. Gabriela, esse é o padrão de golpe que tem se repetido? O alto do golpe de 2025 tem sido buscar credibilidade? O golpista quer ficar atrás de uma marca conhecida? Exatamente, Edu. A gente viveu um momento que tinha essa história da venda do curso, né? Eu te vendo um curso profissionalizante, sei lá, em digitação, num passado mais distante, e com isso eu te coloco depois em algumas oportunidades. Isso meio que caiu por terra. Hoje é mais difícil você encontrar esse tipo de investida, porque as pessoas já estão mais espertas nesse sentido. Mas de se vincular a marcas que têm credibilidade no mercado para fazer divulgações falsas, isso acontece com muita frequência. E como é que a gente se protege? A gente ainda está no mundo muito digital, mas, por exemplo, todas as nossas filiais, a gente tem 18 filiais espalhadas no Brasil. Todas as filiais, elas têm telefone fixo. Porque o candidato profissional, ele precisa ter um lugar para onde correr, um lugar para onde ir. Então, a gente tem filiais físicas e um telefone fixo. Então, liga, procura em Google, né? Procura o telefone, endereço, liga, checa, pede para falar com a consultora e sempre as ferramentas oficiais. Então, cada empresa tem um ATS, nós temos os nossos concorrentes também têm. Entra no site da empresa, procura a oportunidade, veja lá quem é o responsável por essa oportunidade, porque geralmente lá tem o e-mail da pessoa que está conduzindo o processo, precisa checar. Na dúvida, cheque. Coisas que sempre vão chamar a atenção. De cara já pediu os documentos para você. Né? Na primeira conversa, sem muita checagem, sem muito especular, já pediu os documentos. Ou quer fazer algum tipo de cobrança. Olha, para você fazer o cadastro na nossa plataforma, você precisa pagar. Cuidado, né? Isso é um problema. A não ser que seja um site de busca. A gente tem algumas plataformas de cadastro de currículo, que aí é diferente de consultorias de recursos humanos, de agências de emprego, que cobram também do candidato. Isso existe, a gente tem algumas assim, a grande maioria não. Também só cobra de quem vai buscar os currículos, só cobra da empresa. Mas a gente tem algumas que cobra tanto da empresa
quanto do candidato, mas aí é diferente, você está fazendo um cadastro na plataforma e você vai pagar um valor X no mês para usar o serviço. Ninguém está dando a você uma promessa de emprego, você está pagando para usar a plataforma. Agora, consultorias de RH e agências de emprego não cobram de candidatos para fazer processo seletivo de forma alguma. Ouviu bem, né, gente? Quem está falando é a Gabriela Mative, ela é diretora de uma das maiores empresas brasileiras de recrutamento e seleção. Então, anota aí esse passo a passo, porque tem muita gente ansiosa. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta. São mais de 7 milhões de desempregados, segundo o IBGE, nesse momento. Como trabalhar essa ansiedade e não permitir que ela te leve para o golpe? Pois é, Edu, e assim, a maioria das vezes que a gente cai em golpe é justamente porque a gente está numa situação mais de vulnerabilidade, né? E não existe nada mais vulnerável do que uma situação de desemprego. Então, as pessoas, infelizmente, aproveitam dessa situação para aplicar esse tipo de golpe e a pessoa no desespero acaba caindo. Isso é muito, muito delicado. A gente tem um índice de desemprego muito grande, mas tem um dado que não entra aí, que é a mão de obra temporária. Então, sempre que a gente avalia desemprego, a gente está falando de CLT, de modalidade de trabalho seletista, mas existe uma modalidade, que é o nosso grande volume aqui na DECA, inclusive, que é mão de obra temporária, que o pós-pandemia fez dela uma janela de entrada importante no mercado de trabalho. Então, os grandes e-commerces, os grandes operadores logísticos, até a própria área da saúde, as grandes indústrias trabalham com mão de obra temporária. O que é isso? É um contrato de trabalho com registro em carteira, com todos os direitos, assim como um seletista. A diferença existe um prazo para esse contrato. Então, ele pode ir no máximo até 9 meses. Terminando esses 9 meses, ou esse contrato é encerrado, ou esta empresa efetiva você, né? Então, as empresas, durante a pandemia, como a gente vive um cenário muito inseguro de mercado, de o que vai acontecer, etc., começaram a usar muito de mão de obra temporária, porque tinha demanda, mas não sabia por quanto tempo aquela demanda ia existir, não dava para trazer um seletista, porque se eu trago hoje, demito amanhã, então ele trazia um temporário. E com isso, o temporário se tornou uma porta de entrada para primeiro emprego, principalmente, importantíssima. Hoje, só eu, na Adecco, eu tenho abertas mais de 7 mil posições. Dessas 7 mil posições, eu estou falando mais ou menos de 5.500 posições temporárias. Nossa folha de pagamento, né, nossa folha dentro dos clientes, porque eu contrato os temporários para os clientes. Hoje nós temos 16 mil pessoas. Então, assim, é muita coisa. E é uma porta de entrada importantíssima. Quando é que a gente tem picos de mão de obra temporária? Antigamente, a gente falava muito de Natal, né, sazonalidade de Natal, mas hoje, Black Friday se tornou um período tão importante ou maior do que o Natal, que começa esse aquecimento agora em setembro, a gente contrata as pessoas em setembro e elas ficam até dezembro. Então, para quem está em busca de trabalho, para quem está aí nesse momento de angústia, assim, faz todo sentido buscar uma oportunidade temporária. Há uns 10 anos atrás, existia um preconceito muito grande de mas eu vou ficar só 3 meses numa empresa, 4 meses, não suja a carteira? Não, isso não suja a carteira, porque mão de obra temporário é um projeto acordado. O mercado sabe que é um projeto com começo, meio e fim, então está tudo bem. Se você conta numa entrevista de, olha, trabalhei 5 meses temporários numa empresa. Ok, era uma oportunidade temporária. Então, usem disso como uma possibilidade de entrada no mercado de trabalho. Existem muitas posições nesse sentido. Eu tenho uma parte, com certeza outras grandes empresas também têm, e é algo que vem crescendo muito nos últimos 5 anos. Isso é maravilhoso, gente. É a vaga temporária que está segurando a barra de um Brasil desalentado, um Brasil que estava perdendo esperanças de se recolocar profissionalmente. Não ache mesmo que vai sujar sua carteira, pelo contrário, pode ser o impulso que faltava para o início de uma carreira, e eu convivo com trabalhadores fabulosos aqui na Record que começaram justamente em vagas temporárias e hoje são editores de texto, são repórteres, estão na rua. Então não brinque com isso, essa é uma oportunidade valiosa que a Gabriela está colocando para a gente. Voltar para a nossa pauta um pouquinho, a gente já precisa encerrar, que 15 minutos passam rápido, né, Gabriela? Mas a gente precisa deixar aqui um passo a passo para aquela pessoa que só estava escutando a gente hoje porque já caiu num golpe. E eles querem saber de você, tem alguma coisa que eu posso fazer ou é muito difícil recuperar esse dinheiro? O que eu precisava ter documentado do golpe para ter mais chances de correr atrás do prejuízo? Tá, Edu, assim como qualquer outro golpe, PROCON é o caminho.
Então, esse é o primeiro caminho. E o que você tem que ter documentado são as trocas que você teve com essa empresa. Se você tem o WhatsApp, se você teve e-mail, tente documentar as coisas. Qual foi o link que ela encaminhou para você, para que você entrasse e conseguir rastrear esse link? Quanto mais informação da troca que você teve com quem te abordou, melhor. E o caminho também é o PROCON. Gabriela, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no JR 15 Minutos, como diretora de staffing da ADECO RH. Obrigado e até a próxima. Obrigada, Edu. Até a próxima. Produção de David Bezerra, estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo de Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. A vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardo. Bora pra próxima.